São exatamente meia-noite e 44 do dia 5 de julho de 2023. Eu acabei de voltar do cinema no Iguatemi 9, na divisa entre Sorocaba e Votorantim. E esta é a segunda resenha seguida que eu gravo. A quarta resenha cinematográfica, no caso. Eu deixarei no final deste vídeo, na tela final desse vídeo, deixarei as 3 resenhas cinematográficas que eu já gravei. Uma do filme Avatar, outra do filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo e outra do filme Titanic. A primeira resenha que eu gravei, antes dessa, é desse livro. Dê uma olhada no meu canal no YouTube que se encontrará lá essa resenha. É um livro transformador, um livro esclarecedor a respeito de uma das principais doutrinas, de uma das principais características do cristianismo, que é a doutrina do perdão. E a resenha que eu gravarei depois desta é deste livro, Calos Atrás das Orelhas, que é o 17º livro da minha autoria. Então, se você não sabia ainda, saiba agora. Eu sou escritor amador, tenho 17 livros publicados pelo Clube de Autores, esse é o 17º. Pela capa você já deve imaginar qual é o assunto do livro. Então, com certeza, esse livro transformará a sua vida. Eu deixarei na descrição deste vídeo o link para você adquirir este livro pelo Clube de Autores. Mas semana que vem eu gravo a resenha desse livro. Hoje gravarei uma resenha cinematográfica sobre o 5º filme da série, franquia, como costumo dizer hoje, Indiana Jones. Criado pelo George Lucas, se não me engano. Lucasfilm, né, em parceria com o Steven Spielberg, uma coisa assim. Só que neste ano o filme foi gravado pela Disney. A Disney ficou responsável pelo 5º filme da série. Eu quero aqui comentar rapidamente sobre os 4 filmes anteriores. O filme Os Caçadores da Arca Perdida, se não me engano é de 1981. Eu deixei as datas na descrição aqui. Se eu esquecer, é só olhar aqui na descrição que as datas estão lá. Os Caçadores da Arca Perdida, eu já dei uma pincelada sobre esse filme no vídeo onde eu falo sobre a Arca da Aliança, né? Que a Arca da Aliança não está mais entre nós, ela está no céu. E esse filme foi o que inaugurou, que era para ser uma trilogia, no fim virou pentalogia, onde Harry Jones Jr., que era um arqueólogo, professor da Universidade de... não lembro agora. Um professor universitário. Ele saiu para explorar o mundo e o objetivo, né, o assunto principal do vídeo, obviamente, do filme, né, do primeiro filme no caso, era a Arca da Aliança. Como eu disse, né, no vídeo sobre a Arca da Aliança agora está no céu, não está mais entre nós. Se você for lá no livro de Apocalipse, você verá isso. Mas no filme, né, ele apareceu, ele tentava, ele e os nazistas, no caso, o filme se passava um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, nos anos 30, 1930 no caso. Aí os nazistas foram atrás da Arca da Aliança, porque acreditavam que a Arca da Aliança tinha poder e pretendiam levar para lá Adolf Hitler para ele dominar o mundo, uma coisa assim. Aí nesse filme aparece uma tal de Marion, que é aquela que faz uma competição de bebida alcoólica com outro cara, aí ela bebe, aí quem conseguia ficar de pé, enfim. A Marion aparece nesse filme aí, né, acho que da metade pro fim do filme, quase no fim do filme. Aí ela que fica amarrada no poste junto com o Indiana Jones, logo depois que o pessoal abre a Arca da Aliança, sai aquele monte de fogo e um monte de gente morre, enfim. Nós sabemos que dentro da Arca da Aliança existem 3 coisas: a
as tábuas da lei, os 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu e um pote de maná. Mas no filme apareceu tudo aquilo, enfim. Aí no segundo filme, eu não lembro que ano que foi, se foi em 1900, acho que foi em 1984, que é Indiana Jones e o Templo da Perdição, onde ele vai parar lá na Índia e fica lá. Ele nos anos 1930 também, né? Que, se não me engano, os nazistas também aparecem nesse filme. Aí eles vão parar na Índia, ele, uma dançarina, né? Dançarina de cabaré dos Estados Unidos, não lembro se é Nova York, é assim, nos anos 1930. E junto com eles também aparece do nada um vietnamita. Acho que é um menino vietnamita, chinês, sei lá, acho que é chinês. No filme é chinês, mas ele aparece no filme, de repente. E esse chinês é nada mais, nada menos que Ke Huy Quan. Quem assistiu o filme Todo Lugar ao Mesmo Tempo sabe que Ke Huy Quan é praticamente o personagem que direciona tudo no filme, né? Não é o personagem principal, a personagem principal é a da... Ai, agora esqueci o nome. Nossa, deu um branco agora. Mas como é que eu posso esquecer o nome dessa mulher? Enfim, no caso, o marido da personagem principal, interpretado pelo Ke Huy Quan. E o Ke Huy Quan estava nesse filme ainda criança, né? Devia ter uns 10 anos, mais ou menos. Apareceu nesse filme. Aí eles vão parar lá na Índia, aí tem aquela cena lá em que o Indiana Jones fala pra bailarina lá, que tá com nojo de comer a comida toda bichada lá, queimada lá dos indianos. Você os está ofendendo e está me envergonhando, agora come. Aí o Ke Huy Quan fala, come! E aí no caso, aí no fim eles vão parar lá entre os adoradores da deusa Kali, a dançarina oferecida como sacrifício para a deusa Kali. Aí tem aquela cena lá da ponte de cordas, em que o Indiana Jones corta as cordas da ponte, eles ficam pendurados na fonte, enfim. O terceiro filme é o Indiana Jones e a Última Cruzada. E que o Indiana Jones aparece no filme como um professor ateu, né? Que o Indiana Jones é ateu. Lembrando que Indiana era o nome da cachorra da família, né? No caso, o nome dele era Harry Jones Jr. O Sean Connery interpretou Harry Jones pai, e Indiana era o nome da cachorra. Então, mas é somente nesse filme que se descobre que o verdadeiro nome de Indiana Jones é Harry Jones Jr. E aí o Sean Connery é o pai do personagem, né, do Harrison Ford. E aí eles vão para atrás do cálice que Jesus usou na última ceia. Aí nesse filme você percebe a conversão do Indiana Jones ao cristianismo, porque antes ele era um ateu, agora, inclusive, tem uma cena lá que o Harry Jones Jr., no caso o Sean Connery, está deitado lá com um tiro no peito, ele levou um tiro. Aí o Indiana Jones tinha que ir atrás do cálice lá, o Galahad lá sabe, o Rei Arthur e os Cavaleiros estavam ao redor. O Galahad era o cavaleiro do Rei Arthur que tinha achado o Graal, né, que era o cálice usado por Jesus na última ceia. Ele estava guardando lá. Aí, enfim, aí o Harry Jones pai, né, o Sean Connery, estava deitado lá com um tiro no peito, tomado pelo Espírito Santo, falando pro filho ir para lá, ir para cá, que tinha que pular uns negócios, que tinha o nome de Deus, que é Jeová. Não sabemos que o nome de Deus é Yahvé, mas Jeová, vai. Que na verdade não começava com J, mas começava com I. Aí o Indiana Jones pisa o J, quase vai parar num buraco sem fim. Enfim, aí aparece uma ponte, aí ele tinha que atravessar um desfiladeiro que não tinha ponte, só pelo poder da fé. Aí é uma coisa assim, parece que o Espírito Santo tomou
o personagem do Sean Connery, aí pela fé o Indiana Jones atravessa, aí joga um negócio, parece que é milho, para marcar o caminho, para ele poder voltar, ele encontra o Galahad guardando o Santo Graal, aí o pessoal, os nazistas, né, no caso os nazistas de novo, aparecem lá, aí o cara pega o cálice errado, que é um cálice assim bem chiquitoso, aí o cara começa a derreter, vira ficar velho, aí o Indiana Jones pega um cálice de carpinteiro, né, que seria o cálice usado para Jesus tomar ceia, bebe água, não acontece nada, mas ele leva o cálice lá com a água pro pai dele para curar o ferimento e tal. Aí o quarto filme é de 2008, que é o Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal. Esse aí, ó, na minha opinião, podia ter parado nesse filme aí, Indiana Jones e a Última Cruzada, e acabou, já era. Só que aí inventaram de chamar o Harrison Ford de novo para continuar a franquia, né? Porque eu acho que nessa época a Disney já tinha assumido os direitos sobre o filme, já estava. E eles queriam ganhar dinheiro, aproveitar a marca, a fama, né? Chamou o Harrison Ford de volta. O Harrison Ford já tinha mais de 60 anos, acho que estava beirando. Já tinha mais de 60 anos. Aí chamou o cara para reinterpretar, reviver o personagem, e aí foi parar lá no Peru, se não me engano. Inclusive tem uma cena que eu acho absurda, completamente absurda no filme. E assim, nesse filme estão o Indiana Jones, né? A Marion reaparece no filme, com bem mais idade, né? E eles têm um filho, né? Que é o filme se passa nos anos 1950, acho que antes mesmo do surgimento do rock and roll. E na verdade são duas cenas absurdas. Primeiro, o Indiana Jones aparece numa cidade construída lá no deserto do Nevada, se eu não me engano, não lembro que deserto que é, se é do Colorado, enfim, um deserto dos Estados Unidos que faziam testes nucleares, ou seja, já havia bomba atômica, tal, em plena Guerra Fria, os americanos competindo com os soviéticos para ver quem fazia mais armas de destruição em massa, aí aquele frenesi, né, corrida armamentista. Aí o Indiana Jones foi parar numa cidade usada para testes nucleares. Aí ele, de alguma maneira, ele consegue descobrir, aí soa o alarme, né, que tá para haver uma explosão, né, um teste nuclear naquela cidade. Aí o cara consegue se esconder numa geladeira forrada com chumbo por dentro, ocorre a explosão atômica na cidade, a cidade vai para os ares. A geladeira aparece do lado do cogumelo atômico, o Indiana Jones só passa lá pelo uma desinfecção lá para tirar a radioatividade e o cara sobrevive a um teste nuclear. E outra cena absurda, que eu acho que é mais absurda ainda, eles vão parar na floresta amazônica, e a floresta amazônica, como sabemos, é plana, é uma planície. E eles passam por 3 cataratas seguidas. E a última catarata é idêntica às cataratas do Iguaçu. Eu sei porque eu já estive lá. Eu estive nas cataratas do Iguaçu. Se não me engano foi em 2005. E aquilo lá são as cataratas do Iguaçu. A terceira catarata é as cataratas do Iguaçu. E outra coisa, ninguém sobrevive a uma queda descendo uma catarata. Ninguém sobrevive a uma... inclusive os caçadores de mitos estão devendo até hoje a quebra do mito de que alguém pode sobreviver descendo as cataratas no barril. Igual o desenho lá do Pica-Pau, né? O pessoal lá de roupa amarela, e os caras descendo o barril, descendo as cataratas no barril. E ninguém sobrevive descendo as cataratas. E os caras sobreviveram num barco aberto, não é nem barril, é um barco aberto no bote, não lembro se é bote inflável, se é barco de madeira. Os caras sobrevivem a 3 cataratas seguidas. Aí tem lá, a caveira de cristal, na verdade, é um esqueleto de extraterrestre que foi para lá no Peru, né, no meio dos Incas lá. E o quinto filme é esse aqui. Que eu farei um resumo, né? O filme ele começa
em 1944. E inclusive o Harrison Ford hoje está com 80 anos. E nesse filme eles usaram uma tecnologia para rejuvenescer o Harrison Ford, fazendo ficar, deixa eu ver, uns 30 anos mais novo, aproximadamente. Que o filme, não, na verdade, o filme começa em 1944, final da Segunda Guerra Mundial. Foi antes dos Estados Unidos entrar na guerra, né? Quando os japoneses bombardearam Pearl Harbor. Foi uma outra fase da guerra. Aí a guerra já estava acabando na Europa. Os aliados tinham acabado de invadir a Alemanha, a Polônia, né? Recuperar a Polônia. Aí eles invadiram a Normandia, invadiram a Polônia para recuperar a Polônia dos nazistas. E agora está invadindo a Alemanha. Estavam bombardeando Berlim. Aí os nazistas estavam fugindo de Berlim. Aí aparece um trem. Aí tem um amigo lá do Indiana Jones, né? Um gordinho, baixinho, que tinha uma filha adolescente chamada Helena Shaw. Grave esse nome, Helena Shaw. Eu não sei o nome da atriz, eu sei que Helena Shaw com certeza será a próxima franquia de ação sucedendo Indiana Jones. Esse foi o último filme, o quinto e último filme da série Indiana Jones. Depois dele virá a série sobre a Helena Shaw. Guarda esse nome, Helena Shaw. Aí esse gordinho baixinho tinha uma filha adolescente chamada Helena Shaw. E aí o Indiana Jones ele é capturado pelos nazistas que estavam fugindo de Berlim porque os aliados tinham invadido a Alemanha para acabar com a guerra. Só que a guerra se estenderia até 1945, como bem sabemos. Mas aí eles estavam num trem, o Indiana Jones aparece nesse trem para salvar o amigo dele que está lá com a metade de uma invenção de Arquimedes com a qual seria possível voltar no tempo. Viajar no tempo, né? Com essa invenção seria possível viajar no tempo. Aí ele aparece lá, salva o amigo dele, os 10 conseguem sair do trem, conseguem pegar metade do negócio lá, acho que é hexágono, né? A primeira metade do hexágono lá, com a qual era possível viajar no tempo. Aí o filme recomeça em 1969, com Indiana Jones já velhinho, né? Já o Harrison Ford com 80 anos mesmo, cabelo branco, todo enrugado. Se bem que dizem que ele usa botox, mas enfim. Sentado na frente de uma televisão. O homem tinha acabado de pisar a Lua. Os 3 astronautas que tinham pisado a Lua nos Estados Unidos tinham acabado de voltar para a Terra. Aí estava tendo uma parada, eu não lembro se é Nova York, a cidade, sei que estava tendo uma parada lá em homenagem aos astronautas que tinham acabado de pisar a Lua em 1969. E era a época que estava tendo guerra do Vietnã. Os hippies estavam em alta, protestando a favor da paz e contra a guerra. Enfim, aí reaparece o cara que estava atrás da outra metade desse negócio, desse hexágono lá de Arquimedes, que é o Jürgen Völl, nazista, né? Ex-nazista no caso, porque os alemães tinham perdido a guerra, e o cara de repente virou professor Schmidt, professor de universidade de não sei onde. Não lembro se acho que é arqueologista também. Tudo arqueologista. Aí a Helena Shaw é aluna do Indiana Jones. A Helena Shaw, ela estava com 30 anos já, né? Em 1979 ela já estava com 30 anos. Aí ela reaparece como aluna do Indiana Jones. Só que a Helena Shaw é contrabandista de antiguidades. Ela era formada em arqueologia, estava tendo aula lá com o Indiana Jones, não sei se ela estava fazendo pós-graduação, enfim, estava lá, né? Pessoal, tudo clima dos anos 70, tinha até uma policial negra lá, com o cabelo Black Power, bem anos 60 mesmo. Inclusive, não sei por que cargas d'água a Disney escolheu pro trailer desse filme uma música chamada Sympathy for the Devil, dos Rolling Stones. Você que sabe um pouco de inglês sabe que Sympathy for the Devil é simpatia pelo diabo.
Mas enfim, eu não quero me estender sobre esse assunto porque vai longe. Mas enfim, essa música não apareceu no filme, só apareceu no trailer mesmo. Mas o filme essa segunda fase do filme se passa em 1969. Aí eles estão nos Estados Unidos, de repente vão para lá no Marrocos, onde a Helena Shaw está contrabandeando antiguidades, porque ela tinha pegado lá uma das metades lá do hexágono lá de Arquimedes e vai parar lá no Marrocos para tentar vender, né? Porque ela é interesseira, só quer saber do dinheiro e tal, porque ela estava ressentida pelo pai dela ter enlouquecido por causa daquele trem, né? Então ela ficou muito mal porque o pai dela pirou, surtou, enlouqueceu, morreu louco por causa daquele negócio. Aí a Helena Shaw queria se livrar daquilo, vendendo no Marrocos a preço de ouro. Aí o Indiana Jones vai atrás dela. E lá eles conhecem o menininho, outro menininho que aparece no filme, só que marroquino. Acho que é marroquino. Enfim, ele aparece no filme. Aí aparecem os três, né? O menininho, eu não lembro mais o nome dele, a Helena, que é a afilhada, né? Porque o cara lá, o gordinho baixinho, é compadre, né? Você sabe que a afilhada é filha do compadre do Indiana Jones, que pirou, enlouqueceu, surtou, morreu. E a Helena Shaw estava ressentida, estava magoada, queria se livrar daquele trem lá, vender, ganhar dinheiro em cima daquilo. E o Jürgen Voller, que agora é professor Schmidt, vai atrás dela para recuperar o negócio. Aí eles ficam andando de tuk-tuk lá no Marrocos, perseguindo o carro lá do Jürgen Voller, que está lá com o negócio, e aqui acontece uma correria. Depois eles vão parar lá na Grécia. Aí aparece o Tony Bandeiras num navio espanhol lá, onde eles encontram o mapa lá do negócio, eu esqueci o nome do trem lá. O negócio para decifrar o local onde estava a outra metade do hexágono lá de Arquimedes. Aí da Grécia eles vão para lá em Siracusa, na Sicília, né, uma ilha triangular no sul da Itália, que é a mesma Siracusa que foi invadida pelos romanos em 214 a.C. Inclusive, há uma cena do filme, que eu não direi qual é, em que de repente eles se veem em 214 a.C., né? Eles conseguem viajar no tempo até essa data, 214 a.C., que é o dia em que os romanos invadiram Siracusa, na Sicília. Mas acontece isso, enfim. O que eu posso falar sobre o filme é isso. É um filme interessante. Eu não posso dizer que é o melhor dos 5 filmes, porque a Disney fez tanta coisa assim. Ela destruiu a série Guerra nas Estrelas, ela acabou com a série Guerra nas Estrelas. A série Guerra nas Estrelas teve 3 trilogias. Eu assisti o primeiro filme da terceira trilogia. Terceira ou quarta? Quarta, isso, é quarta. Que a primeira foi os episódios 4, 5, 6. Não, foi a terceira mesmo, tá certo. A primeira foi trilogia. A primeira trilogia de Guerra nas Estrelas foi os episódios 4, 5, 6, que é Guerra nas Estrelas mesmo, né? Uma Nova Esperança, o Império Contra-Ataca e o Retorno de Jedi. Aí os outros, os episódios 1, 2 e 3, que é quando o Darth Vader ainda era Anakin Skywalker, aí tem uma ameaça fantasma, uma ameaça fantasma, o segundo não lembro qual é. Não lembro. Mas aí teve a terceira trilogia. Eu assisti o primeiro filme da terceira trilogia, que tinha lá a filha do Luke Skywalker. Ninguém tira da minha cabeça que Rey Skywalker é filha do Luke Skywalker. Tanto que eu não assisti os outros 3, porque só o trailer do segundo filme da terceira trilogia já me deu nó no estômago. Principalmente quando eu via a Rey Skywalker fazendo aquela careta lá, morrendo no filme, e eu fiquei com trauma, com pânico dessa cena e não quis assistir o filme. Aí teve o terceiro filme e não quis assistir, enfim. A Disney acabou com a série. E eu fiquei com muito medo
da Disney acabar com essa série de Indiana Jones. No fim, o filme até que foi bom, até que foi bonzinho, bonitinho. É como eu já disse aqui, ele é um filme que inaugura possivelmente uma nova trilogia, um novo filme, uma série da Netflix, não sei. Pode ser que vire série da Netflix, né? Helena Shaw, As Aventuras de Helena Shaw, uma coisa assim. Ele veio para lacrar? Esse filme veio para lacrar? Pode até ser, porque a Helena Shaw é feminista. Percebe-se claramente que a Helena Shaw é feminista, tanto que o filme se passa nos anos 1960, né? 1969 no caso. E naquela época já via aquele discurso lá da... como é que fala? Né? Paz e amor, faça amor, não faça guerra, a nova esquerda, o comunismo, toda aquela pira lá dos hippies a respeito do socialismo cultural de Gramsci, da aplicação prática da escola de Frankfurt, que foi quando surgiu a esquerda que conhecemos hoje, chamada PSOL no Brasil, surgiu a partir dessa época aí, das ideias, né, do Saul Alinsky, por exemplo, né, mais ou menos dessa época, que tentava fazer a aplicação prática da escola de Frankfurt, do socialismo cultural de Antônio Gramsci, enfim. Então a Helena Shaw era claramente, né, ela era capitalista, né, tanto que ela fala, mas que o Jürgen Fuller, a hora que o Jürgen Fuller, o Indiana Jones e a Helena Shaw se reencontram lá no Marrocos, mas ele me roubou, eu roubei você, isso é capitalismo. Ou seja, ela faz um deboche do capitalismo no filme, dá para perceber que existe uma lacrada no filme, porque a Helena Shaw é feminista, né? Embora seja capitalista, mas enfim. Coisas de socialismo cultural. Mas pode ser que a Helena Shaw vire personagem principal de uma série na Netflix, né? Amazon Prime, não sei. Não sei qual, né, streaming de filme, série. A Disney, né? Na verdade, a Disney, esqueci. A Disney, com certeza, né? A não ser que ela venda os direitos dessa série pra Amazon Prime, pro Netflix, sei lá. Mas eu acho que a Disney acabará assumindo, né? A Disney deve ter canal para adulto, né? Nesses streamings da Disney, né? Enfim, quem quiser assistir, né, filme, com certeza terá que assinar a Disney, né? Assinar o streaming da Disney para assistir a série da Helena Shaw, ou então iniciar uma série cinematográfica com a Helena Shaw. Aí depois a Helena Shaw velhinha aparece nos anos 2020, né? 2020, sabe lá que ano, se Jesus não voltar antes. Passando bastante por uma outra arqueóloga, enfim, eu imagino que pode acontecer. Mas eu quero encerrar esse vídeo com alguns textos bíblicos, porque assim, a mensagem do filme é viagem no tempo, né? A mensagem central no filme é viagem no tempo. Só que o ser humano, o único, né, ser humano que viajou no tempo em toda a história da humanidade foi Jesus Cristo. E eu provarei para você por quê. Primeiro eu quero ler aqui a respeito da preocupação com o futuro, porque as pessoas desejam viajar no tempo porque se sentem insatisfeitas com a realidade atual. No caso, a Helena Shaw tinha um trauma lá, porque o pai dela ficou louco por causa de um hexágono lá de Arquimedes. O Indiana Jones estava sendo acusado de assassinato, porque o pessoal do Jürgen Fuller invadiu lá a universidade onde o cara estuda. E aí o Indiana Jones acaba sendo acusado de matar o pessoal lá. E ele sai praticamente fugido dos Estados Unidos, vai parar no Marrocos, depois na Grécia, depois na Itália. Depois aí volta no tempo, né, até 214 a.C., mas enfim, o que acontece? As pessoas que querem viajar no tempo viajam, eles ficam preocupados em querer mudar a realidade, né? O que eu mudaria se pudesse viajar no tempo? Eu não estaria passando por tudo isso que eu estou passando, tal. Porque a vida que eu levo é uma vida miserável, uma vida de sofrimento.
ai, se eu pudesse mudar, se eu pudesse voltar atrás em muitas decisões que eu tomei. Mas enfim, eu posso dizer uma coisa. Tem um provérbio chinês que diz o seguinte, acho que é provérbio chinês. Existem três coisas que não voltam atrás. A flecha lançada, a palavra dita e a oportunidade perdida. Então, perdeu, acabou, já era. Tudo que você faz e fala tem consequências, né? Pro bem ou pro mal. Mas Jesus Cristo, o único ser humano que pôde e ainda pode viajar no tempo, disse o seguinte, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 7 e 8 e versículos 25 a 34. E orando, não useis de vós repetições como gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou beberemos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Esse é um dos textos bíblicos que aparece no vídeo Destino, Sorte ou Providência. Se você ainda não assistiu esse vídeo, clique aqui no canto superior direito e assista esse vídeo completo, onde eu falo mais a respeito disso, porque o nome do filme que eu assisti é Indiana Jones e a Relíquia do Destino. Nós sabe, quem é cristão, né, temente a Deus, sabe que não existe destino, não existe sorte, é a providência de Deus, existe a vontade soberana de Deus, existe a vontade permissiva de Deus. Não tem nada a ver com destino, com sorte, mas eu quero concluir citando mais dois textos bíblicos. Novamente, Jesus Cristo, uma referência a Jesus Cristo, dessa vez pelo apóstolo João. No capítulo 1, versículos 1 a 5, o apóstolo João fala o seguinte a respeito de Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. E finalmente, carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28 no caso, e capítulo 11, versículos 33 a 36, onde meu cheiro apóstolo diz o seguinte: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E lá no capítulo 11, versículos 33 e 36, ele diz o seguinte: Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Aqui ele fala de Jesus Cristo. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, Deus é o Senhor do tempo. E como Senhor do tempo, ele permitiu que somente um ser humano na face da terra, Jesus Cristo, tivesse o poder de viajar pelo tempo. Porque Jesus foi gerado por Deus
antes da criação. Jesus é eterno, né? Ele surgiu no... Eu creio que nós só entenderemos isso quando já estivermos lá na eternidade. Como é que Jesus surgiu? Como ele nasceu? Quando surgiu Jesus Cristo? Porque Deus sempre foi eterno. Deus nunca teve começo e nunca terá fim. Mas como Jesus surgiu? De onde veio Jesus Cristo? Nós só saberemos isso lá na eternidade. Agora não temos como entender isso. Mas a verdade é que ele estava lá. Jesus Cristo estava lá. E como Deus que ele é, ele viajou no tempo. Ele estava antes, está hoje e estará no futuro. Porque Deus, no hebraico, né, porque Deus, o nome de Yahvé, o demônio de Deus, Yahvé, significa eu sou. Só que esse eu sou, no hebraico, é um tempo verbal, acho que contínuo, no caso, né, que eu era, sou e serei eternamente. Mais ou menos isso. E, enfim, Deus é o Senhor do tempo. Nenhum ser humano algum já viajou pelo tempo. E se existe um ser humano que conseguiu viajar no tempo, ele estava lá, está hoje e estará eternamente, é Jesus Cristo. Então, espero que isso que eu disse nesse vídeo, especialmente o que eu disse aqui, né, possa ter feito diferença na sua vida e você possa se voltar para Deus. E mais uma vez fica aqui meu convite para você ler este livro. Na próxima semana eu gravarei a resenha deste livro, deixarei na descrição deste vídeo o link para você adquirir este livro. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe, se inscreva, que Reinaldo abençoe. Agora eu preciso dormir. E este vídeo irá ao ar no dia 10 de julho de 2023. Até depois, se quiser.